Olá, pessoal! Vamos agora para a terceira aula desta segunda semana, onde a gente vai estudar um outro método, que é o método do custo médio para a gestão dos estoques. Já trabalhamos na primeira aula desta semana o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Na segunda aula, trabalhamos o UEPS, último que entra, primeiro que sai. E agora vamos trabalhar o método do custo médio. Vamos lá ver como que ele funciona? Esse método, gente, talvez ele seja o mais simples de ser gerenciado entre os métodos de gestão de estoques. Nele, o estoque é obtido pela divisão dos saldos financeiros existentes naquele instante nos estoques, pela quantidade de itens físicos que ele possui. Então, a média disso daí, lhe dá ali o método, lhe dá o resultado que seria o custo médio desses produtos em estoque. Ele também é conhecido como custo médio ponderado, CMP, média ponderada móvel, MPM, ou também preço médio ponderado, PMP. Então, vocês vão conseguir encontrar na literatura essas outras nomenclaturas aqui também. É obtido calculando-se, portanto, a média do valor de custo de cada produto em estoque, ou seja, somam-se os diferentes preços de compra do produto em estoque e divide-se pela quantidade comprada, e aí a gente tem, portanto, a média desses valores. Vamos então para o tradicional exemplo que a gente está utilizando nos três métodos. Eu estou usando o mesmo exemplo, só que calculando cada um com um método diferente para que vocês possam entender na prática qual que é a diferença de cada um deles. Bem, vamos lá então, começando no dia 1/11, onde a loja comprou 100 canetas a um custo unitário de R$ 2,00, ficando então com um estoque de R$ 200. Bem, então dia 1/11, 100 unidades de entrada a R$ 2,00, então temos ali os R$ 200 que vai alimentar o meu saldo em estoque. No dia 5/11, houve a venda de 70 dessas canetas a um valor de R$ 5,00. Então, no dia 5, saíram 70 unidades, só tinha essa em estoque, de valor de R$ 2,00. Então, o nosso estoque ficou apenas 30 unidades, somando ali R$ 60. No dia 10/11, o que aconteceu? Houve uma compra de mais 100 canetas a um preço de R$ 3,00. E aí, aqui que entra a diferença, Agora, quanto que ficou o estoque? Ficou com as 100 que entraram, mais as 30 que existiam, 130 unidades. Qual que era o estoque? Não era de R$ 60? Agora não entrou 300? Então, nosso estoque foi de 360. E qual que é, então, o saldo desse estoque? Qual que é o valor desse estoque? 360 dividido por 130. E aí, o saldo, o valor desse estoque que vai alimentar a próxima venda agora vai ser o quê? De R$ 2,77. A média de estoques desses R$ 60 mais os 360, referente a 30 que existia aqui, mais a 100 que chegaram. 360 por 130 unidades, 30 mais 100, R$ 2,77. E aí, no dia 15/11, o que aconteceu? Houve a venda de 70 unidades. Então, essas 70 unidades agora, elas foram valoradas a R$ 2,77. 70 vezes 2,77, R$ 193,90. E o estoque
final foi o quê? 130 menos 70, 60 unidades, a 2,77. 60 vezes 2,77, R$ 166,10. Viram que diferença? Vamos agora ver, então, a questão aquele mapinha que a gente faz do faturamento desses itens. Então, analisando o gráfico, perdão, a tabela anterior do ponto de vista da venda, né? Então, na primeira venda, a gente identificou um lucro como igual aos dois anteriores, tá? 350 menos o custo de 140, R$ 210. Os dois anteriores também tivemos essa mesma situação. Na segunda venda, há dois diferentes lotes no mesmo item, né? Onde calculou-se o preço médio, né? Qual que era? 30 mais 100. Então, com 130 unidades ao custo de 2,77 que nós vimos, o lucro da operação foi de R$ 350. Por quê? Porque é R$ 5,00 vezes 70 unidades, né? Menos o custo médio dessa saída, que foi R$ 193,90. Então, o lucro foi de R$ 156,10, e aí o lucro total da movimentação dessa empresa foi de 210 da primeira, mais 156,10 da segunda operação, um total de 366,10. Vamos dar uma olhada, então, como que ficou o comparativo dos três métodos? Vamos lá. O PEPS, que é aquele primeiro que vimos na primeira aula, foi de 210 na segunda, mais 170 na primeira, mais 170 na segunda, R$ 380 de lucro. O WEPS, né? 210 de lucro na primeira operação, 140 na segunda operação, 350. Entre os dois, quem que o fisco prefere? O PEPS. E o custo médio ponderado? 210 na primeira, mais os 156,10 que acabamos de ver na segunda operação, né? Olha aquele aqui, ó, né? Primeira operação, R$ 210, o lucro obtido, né? Aqui, ó, os 210. 70 vezes 5 dá 350, mesmo custo, 70 vezes 2, 140, 350 menos 140, o lucro de 210 na primeira. Na segunda operação, o que nós tínhamos? 70 vezes 5, 350, igualzinho os outros dois anteriores. Só que o valor do estoque já não era mais nem 2, nem 3. Foi a média, foi 2,77. Então, R$ 193,90. Total do meu custo do produto vendido foi R$ 333,90. Né? Então, o lucro, tá, total obtido foi de 366,10. Aqui, ó, 366,10. Qual deles é o maior lucro? Seria o custo médio ponderado? Seria o WEPS ou seria o PEPS? Lógico que é o PEPS. Portanto, né, novamente reforçando por que a legislação nossa utiliza esse método, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Tá bom? E aí a gente tem aqui, né, que esse comparativo deixa ainda mais evidente que o método WEPS é mais vantajoso para a empresa. Né? O WEPS é mais vantajoso para a empresa, seguido do custo médio ponderado e, por último, o PEPS. Então, do ponto de vista da empresa, esse é o melhor, segundo melhor, terceiro melhor. Do ponto de vista do fisco, da Receita Federal, apenas o PEPS. Tá ok? Espero que não tenham ficado nenhuma dúvida em relação a esses três. Espero que eu tenha trabalhado muito bem com vocês. Não é tão fácil a gente trabalhar, às vezes, com custos de produtos, valores de venda, né? Mas assistam novamente a aula se for preciso, assistam as 3 aulas novamente, tá ok? E é isso, pessoal, utilizei essas referências aqui para montar essa aula para vocês. E aí, a gente encerra a nossa segunda semana de aula. E até as aulas da nossa próxima semana. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até lá.